Joseph Prince. Quando Cristo veio, César estava governando, e César era o homem mais poderoso na terra na época, e Deus colocou no seu coração para fazer um decreto sobre impostos, para tirar o censo, para cobrar impostos para o governo romano. Deus fez tudo isso para que um pequeno bebê nascesse no lugar certo, para cumprir a profecia. E vemos muita coisa acontecendo no mundo, coisa boa e ruim, como terrorismo e tudo mais, e fazemos a pergunta, onde está Deus? E por que Deus não faz nada? E te digo isso, tem uma palavra que diz que o cálice dos amorreus não se encheu. Deus se move sempre na hora certa. Deus não acabou com Faraó e com seu exército no palácio. Deus não os destruiu enquanto oprimiu o povo de Deus. Deus não os destruiu no caminho. Deus os destruiu no lugar certo, na hora certa, para que o seu povo soubesse que não havia como eles irem para frente ou irem para trás. Estavam encurralados. E Deus foi lá. Então, escute bem isso. Deus é mais paciente do que qualquer um de nós. E se está atrasado é porque Ele está trabalhando para colocar o nosso coração no lugar certo. E o milagre não nos torne orgulhoso. Para não dizermos que fomos nós. Certo? Então, olhe bem isso. Escute o seguinte. Temos também um outro exemplo. Até o nosso Pai Celestial fez isso pelo seu Filho, o nosso Senhor Jesus. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Em um casamento. Certo? E, antes deste primeiro milagre, o Pai abriu o céu. Quando Jesus foi batizado, ele saiu do Rio Jordão, e a Bíblia diz, eu amo isso, a Bíblia diz que Deus abriu o céu para ele. Ou seja, todo o céu foi aberto para ele. O céu se abriu para ele, você está nele. O céu está aberto. Amém? Todo o céu se abriu para ele. Quando Jesus saiu da água, o Pai disse, tu és o meu filho amado. Antes dele fazer o primeiro milagre. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer em você. No próximo capítulo diz que ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo e ele venceu. E o que temos que fazer com os nossos filhos para ajudarem a vencer as batalhas da vida lá fora é constantemente falar para eles, mas eles não merecem ouvir isso. É para impartir a graça, o favor imerecido. Diga, sabe, você é tão precioso, eu te amo tanto, me alegro tanto com você. Mas ele não fez nada para me alegrar. Você está entendendo ou não? Pare com essa mentalidade de trabalho, de obras e comece a valorizar o dom que Deus deu para você. E diga para ele, eu me alegro com você. Isso vai edificá-lo. Isso vai impartir graça a ele. E quando ele estiver sob a graça, o pecado não terá domínio. Amém, igreja? Certo? Depois diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Escute bem isso, o Espírito Santo não vai te deixar. Ele fica até o dia da redenção, até o dia de Jesus voltar, certo? E a figura aqui é interessante, é como um pagamento, porque naqueles dias de Paulo e tudo mais, as pessoas iam ao mercado, e isso ainda acontece em alguns lugares, certo? Alguns ainda fazem isso, dão pagamento inicial, compram alguma coisa em algum lugar e acabam dando um depósito, certo? A pessoa faz o depósito, que quer dizer que ela ia voltar para pegar o que comprou. Amém? E o depósito foi o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em nós e fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Quando uma coisa era selada, quer dizer que tinha um dono. Naqueles dias o selo era vermelho, certo? E o vermelho representa o sangue de Jesus. Quer dizer que você é dele. Quando ele voltar, ele vai voltar para você. Você não pode perder a salvação porque você não entristece o Espírito Santo, certo? Porque você está selado com ele. Se o Espírito Santo te deixar, quando você pecar, não havia necessidade de dizer não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selados. Para o dia da redenção. Não faz sentido. Você entendeu, igreja? Que quer dizer que somos salvos e quando você é salvo, você é selado e você é salvo para sempre. O Espírito Santo não vai te deixar. Mas aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, como entristecemos o Espírito Santo? E este é um assunto muito interessante. Eu já falei sobre isso. E quando eu era mais jovem, eu me lembro, sabe que havia um movimento naquela época do derramamento do Espírito sobre toda a carne. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas.
suas vidas eram transformadas, vários milagres. E eu me lembro que um dos problemas com aquilo, as pessoas estavam mais conscientes do Espírito Santo, mas às vezes deixavam a Bíblia. Só Espírito, sem palavra, você explode. Só a palavra, só a Bíblia e nada do Espírito, você se seca. Com a palavra e com o Espírito, você cresce. Então, olha, aqui na nossa igreja nós cremos em falar em línguas, nós cremos, mas valorizamos também a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Para que possamos crescer. Certo? E eu me lembro que eu estava em uma livraria evangélica e eu ouvi algumas pessoas conversando sem saber que tinha um futuro pastor ali. E falaram, sabe, essa irmã veio até a nossa célula. Eles falaram célula. E ela estava, sabe, com uma maquiagem tão terrível, tão forte. Ela estava assim, estava assado. E eu era apenas um jovem ali lendo um livro. E eu senti o Espírito Santo me falando, ela está com ciúmes. Ciúmes daquela outra. E eu te digo isso, o Senhor ficou triste, ela disse. E eu pensei, como ela sabe que o Senhor se entristeceu? E ela disse, no momento que ela chegou, sabe, na nossa célula, sabe, eu pude sentir bem lá no fundo uma tristeza. Não, você ficou com inveja. Foi o seu coração invejoso que ficou triste. Ficou com inveja dela. Certo? E as pessoas usam isso para todo tipo de, triste, isso entristeceu o Senhor. Eu não gosto de você, eu fiquei triste. Algo errado contigo. Sabe? Eu não gosto do jeito que você usa a sua gravata, fiquei triste. Eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto da sua maquiagem. Se eles não gostam, vão falar que entristeceu. Mas vamos olhar para o contexto disso aqui. Eu gosto de falar do contexto, ok? A palavra triste é sulio, sabe, no grego. E Jesus e o Espírito Santo são um. Tudo que Jesus experimentava, o Espírito Santo sentia. Ok? A palavra no grego é sulio. Você não se importa, mas tudo bem. E vemos sulio na vida de Jesus. E o único lugar que fala que ele ficou triste é aqui, em Marcos 3. Jesus entrou numa sinagoga e tinha um homem ali com uma mão mirrada. E estavam observando-o. Isso para mim é incrível. Como esses religiosos tratavam Jesus. E um homem com a mão mirrada naquela igreja. Tinha um homem com a mão mirrada. Certo? E estavam observando-o se curaria. Sabiam que ele podia curar. Queriam ver se ele ia curar no sábado para o acusarem. Isso é terrível. Você pode transformar cristianismo em um tipo de servidão religiosa. Por isso Jesus falou, as prostitutas e os publicanos entrarão no reino antes de vós. E escute isso. Deus é contra todo pecado, eu sou contra todo pecado, mas tem pecados grandes que Deus acha mais fácil de lidar do que com pessoas com justiça própria. Sem um pecado grande. Porque o primeiro pecado foi o pecado de justiça própria. Você quer ser como Deus? Coma dessa árvore. Não foi pecado de adultério ou matar Adão ou... Não, foi um pecado de justiça própria. Você entendeu isso? Você está aprendendo? Então o observaram, certo? Verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, eu amo Jesus. Sabe, ele não ficava dando voltas. Sabe, ele disse, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, olha, é a primeira vez que está na Bíblia um registro de Jesus indignado. E você deve estar pensando de quando Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas, porque abusavam do povo, sabe, vendendo animais para sacrifícios, mas não foi registrado. Ele está virado, mas não foi registrado que ele ficou indignado. Não aparece que ele ficou indignado. Nós achamos, pensamos assim. Mas onde aparece? Somente aqui. E vamos ver o que faz o Senhor indignado. Ok? Não só indignado, mas condoendo-se. E esse condoendo-se é a mesma palavra, sulio. Aqui na verdade é sansiliou, que quer dizer condoendo-se. Amém? Com o Espírito Santo. O que entristece o Senhor? Ok, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Sabe, a falta de graça. Um coração duro.
É isso que entristece o Senhor. Que a pessoa nem abre o coração para a graça. E quando vêm pessoas falando sobre a graça, ficam irados. Ele está dando uma licença para pecar. Amém? Ele está falando para as pessoas violarem o sábado. O que isso tem a ver com a pessoa sendo curada ou então salva? Amém? Coração duro. Não respondem à graça de Deus quando os publicanos e as prostitutas o fazem. Eles não respondem à graça de Deus. Isso é terrível. Todas as pessoas que receberam milagres de Jesus, seja abrindo os ouvidos dos surdos, abrindo os olhos ou limpando os leprosos, eram todos pecadores. Os que não podiam receber eram os líderes religiosos da sua época. Pense nisso. E ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que impede alguns de receberem é a falta de graça, um coração duro. Diga para alguém, não tem um coração duro. Acorde quem está dormindo e diga, você está dormindo porque tem um coração duro. Não, não tem ninguém dormindo, só estou falando. Só para descontrair, ok? E aqui, ele fala condoendo-se a mesma palavra. Então o que entristece o Espírito Santo? Falta de graça. Vamos voltar para Efésios. Perceba, graça e entristecer o Espírito Santo. Então observe o contexto. Quando as suas palavras não são de graça, quando você fala para alguém, eu vou falar aquilo que ela merece, eu vou falar o que eu devo, eu vou falar. Quando você dá com as suas palavras aquilo que eles merecem, entristece o Espírito Santo. Mas da mesma forma, se as suas palavras são cheias de graça, isso agrada o Espírito Santo. E dá para sentir às vezes. Dá para sentir. Então, Jesus ouviu direto do Pai, sabe quando o Pai disse, tu és meu filho amado, sem ter feito um milagre. Sabe onde isso aconteceu? Aconteceu no lugar mais baixo do planeta Terra. Mais do que 1.100 pés abaixo do nível do mar, no Mar Morto, que é o lugar onde Jesus foi batizado, que fica perto do Mar Morto, e o Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra, com mais de 1.000 pés abaixo do nível do mar. A outra vez que o Pai falou para Jesus, tu és o meu filho amado, foi no Monte Hermon, e o Monte Hermon é o pico mais alto de Israel, e é mais do que 9.000 pés, quase 10.000 pés, acima do nível do mar. Um dia eu vi isso, não ouvi ninguém pregar isso, o Senhor falou comigo, e o Senhor disse, nos momentos mais baixos, nos lugares mais baixos da vida do seu filho, fale para ele. Diga para ele que você o ama. Isso quer dizer o quê? Que ele errou. Isso quer dizer que talvez ele mentiu, que talvez fez alguma coisa ruim. E agora você descobriu e ele está no momento mais baixo e você deve dizer, tu és meu filho amado. Eu te amo. Em quem me comprazo. Não é se agradar da sua ação, é lógico. Mas em você, na sua pessoa. Sabe, ainda te amo. Você é precioso para mim. Nos momentos mais baixos, e quando ele ganha algo, ou faz alguma coisa boa e tem alguma conquista no lugar mais alto, Monte Hermon, fala para ele também. Ele pode ter muitos amigos, mas vai estar olhando para você. Sabe, não seja aquele tipo de pessoa, mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, seja um pai amável. E diga, estou tão orgulhoso. A sua palavra vale mais do que de todos amigos que ele tem. Amém. Glória a Deus. E vamos voltar para a história de Marcos 3. Você está sendo abençoado? Então, o que faz Jesus ficar indignado? Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre? Falta de graça. Aqui nem está falando de um pecado. É a falta de graça. Ira. Um coração duro. E disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E os fariseus se alegraram, celebraram muito, e todos ali falaram, amém. Desculpa. Eu fiquei empolgado. Mas diz, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. O mundo tem uma resposta perversa, louca, concernente à graça. Em uma outra história, Jesus expulsou os demônios de um homem numa estrada. Essa história ainda existe lá em Israel.
Você ainda pode ver essa estrada? E ninguém passava por ali porque amarravam aquele homem, mas ele quebrava as correntes com força sobrenatural de tantos demônios. Cerca de 1.000 ou até mesmo 2.000 demônios nele. Olhando a palavra legião. E com uma palavra, Jesus disse: saiam, e todos os demônios saíram. E a Bíblia diz que ele estava vestido aos pés de Jesus, ele andava nu antes, e estava em perfeito juízo, ele andava como um louco, vestido em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Isso é você hoje. Você está aos pés de Jesus, vestido, graças a Deus, em perfeito juízo. Não fale, esposa, ele está no seu perfeito juízo, amém? E as pessoas de Gadara vieram e sabe o que falaram? Saia daqui, não te queremos aqui. E Jesus entrou no barco com os discípulos e foi embora. Podiam levar todos os enfermos. Senhor Jesus, o meu nariz está torto, pode endireitá-lo? Sabe, podiam ter ido a ele e aproveitar da graça de Deus, do favor imerecido. Incrível. E até hoje lutam contra essa graça. Ele não falou, sabe, para ninguém se arrepender. Jesus não falou para o endemoniado: se arrependa. Às vezes o fez, através da sua pregação, mas todos aqueles que receberam um milagre, uma cura, ele não falou para se arrepender antes de receber. Ele não falou para aquele homem no tanque de Betesda que estava com aquele problema, aleijado com 38 anos, não disse: se arrependa. Ele só o curou. Jesus falava de arrependimento? Sim, falava. Mas não como qualificação para as pessoas receberem. De fato, eles se arrependiam. Eles iam a ele, isso é arrependimento, porque não confiavam mais na sua própria força ou esforço, mas iam ao Senhor. Isso é arrependimento. O arrependimento acontece a cada culto, quando as pessoas ouvem o Senhor. Posso ouvir o amém? Então o que faz o Senhor indignado? A mesma coisa, falta de graça. E não aquele pecado. O que faz? O que entristece o Senhor hoje? A mesma coisa. Eu quero te mostrar uma outra coisa que vai te deixar impressionado. É uma revelação pessoal que veio para mim quando eu fui para Israel. Vamos a Mateus 11, quando Jesus falou: mas a quem assemelharei esta geração? E continuou dizendo: é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes. Olha, tocamos flauta e vocês não dançaram. Jesus compara essa geração que ele estava nela, certo? Como meninos da praça, certo? E os meninos falando: olha, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Depois, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Um coração tão duro que não consegue rir nem chorar. O primeiro ministério, tocar flauta, dançar, de celebração, é a graça. O ministério de Jesus. O segundo, cantamos lamentações e não choraste, é o ministério de João. E a Bíblia diz que antes disso aqui, disse que a lei durou até João. Está me ouvindo? João foi mencionado na primeira parte do capítulo. Então, é o ministério de Jesus e de João, graça e lei. Próximo verso. Porque veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. João jejuava o tempo todo. Não comia muito nem bebia muito e diziam: tem demônio. Difícil agradar pessoas assim. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, certo? E dizem: eis aí um homem comilão e beberrão. Amigo, amo isso, amigo dos publicanos e pecadores. Que elogio deram para o Filho de Deus. Amém? A sabedoria justificada por seus filhos. Ou seja, quando era João, falaram: João é muito radical. E quando era Jesus, ele é muito tranquilo. Não queriam a lei e nem a graça. Jesus falou isso daquela geração. E ele continuou dizendo: olha, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido. Olha, fala de arrependimento, não se arrependeram, não abriram o coração para ele. É isso que quer dizer, não o aceitaram como Messias, certo? Olha, igreja, muitas pessoas da graça, vão evitar esse ai, mas não esse pregador, certo? Eu prego toda a palavra, e eu gosto de pregar, gosto muito do Antigo Testamento, você sabe. Olha isso, certo? Uma palavra nova, que Jesus não tinha usado. Ai de ti, Corazim. Corazim ainda está lá. Você pode ir em Israel e ver ainda as ruínas de Corazim. Está tudo em ruínas. Muita gente vai lá visitar. Não foi reconstruída. Não foi reconstruída.
Ai de ti, Betsaida. Betsaida, olha essa imagem. Aqui foi onde nós estivemos. Eu preguei aqui. A entrada de Betsaida. Jesus fez um milagre ali. Nesta entrada, ele curou um homem que era cego, mas o tirou fora da cidade. Foi a primeira indicação de Jesus não curar dentro da cidade, mas o tirou para fora para o curar. Porque a cidade era tão descrente que ele teve que tirá-lo para ele não ouvir aquele cego, para ele não ouvir os comentários negativos. Certo? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios, no grego dunamis, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, falou de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom, para você saber, está hoje no Líbano, no norte de Israel. Ok? Aquele lugar tinha um porto chamado de Tiro, muito rico e muito famoso, como Singapura hoje. Eles eram a Singapura daquela época. Certo, era um porto muito famoso e muito rico, mas na época de Jesus era só uma vila de pescadores. Foi destruído. Alexandre o Grande, se olhar o mapa antigo, você vai ver Tiro, e era uma ilha que estava distante do Líbano, mas depois de Alexandre o Grande, fizeram uma península até a ilha. Por quê? Disseram que os gregos não iriam conquistá-la. Alexandre colocou pedras, ano após ano, para fazer uma ponte de terra. E ele entrou ali, derrotou Tiro, foi destruída. Ok? E Jesus disse, se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Se eu tivesse ido lá e limpado o leproso e aberto os olhos do cego, curado os surdos, Tiro e Sidom teriam se arrependido. Ou seja, Betsaida e Corazim rejeitaram a graça. E Tiro e Sidom não experimentaram essa graça. E olha isso, eu estava meditando nisso, quando eu estava voltando, e eu estava cansado, eu já estava no avião, voltando de Israel, e disse, Senhor, me dá um verso para meditar. Ele me levou aos Ais. Essa passagem não é boa para meditar. Eu disse, Senhor, eu vou meditar nisso. Eu meditei nos Ais e vi isso. Olha, antes vamos ler o verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Corazim e Betsaida. Próximo verso. E tu, Cafarnaum, quem vai para Israel, vai sempre para Cafarnaum. Você vê aquela antiga sinagoga, você vê onde estava a casa de Pedro, certo? Mas tudo em ruínas. Nunca foi reconstruída. E o engraçado é que, só um pouquinho adiante do outro lado do lago, tem um lugar chamado Tiberíades. Tiberíades já existia na época de Jesus, mas não tem registro na Bíblia de que Jesus foi para Tiberíades e fez prodígios. E porque ele não fez milagres da graça lá, certo? Eles não rejeitaram a graça. Por isso ainda, até hoje, é onde ficam os hotéis. Você vai para Galiléia, o Mar da Galileia, os hotéis ficam em Tiberíades. E não em Cafarnaum. E nem em Betsaida. Incrível! Quando você recebe a graça, você deve abraçá-la e não rejeitá-la, senão vai ser pior. Está ouvindo, igreja? E você sabe que Tiberíades continua lá. E olha isso, eu meditei nisso. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, por quê? Porque é conhecida como a cidade de Jesus. Leia os evangelhos, é onde Jesus ficava. Eu acho que era na casa de Pedro, quando ele ficou ali, na Galileia, e quando ele estava lá, ele ressuscitou a filha de Jairo, curou aquela mulher do fluxo de sangue, fez muitos milagres ali. Amém, o homem cujo filho estava morrendo, ele fez o milagre também. E Cafarnaum se exaltava até o céu, porque Jesus estava lá. Mas tu, Cafarnaum, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, e Deus disse, pare. Milhares de milhas no ar o Senhor falou. Lembra de Sodoma? Sim, Senhor. Olha como alcançá-los. Ele disse, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Ou seja, teriam se arrependido. Uau! Não sei se entendeu. Sabe o que fazemos? Em vez de demonstrar os prodígios para essas pessoas, nós tentamos pregar para elas. Nós falamos para elas,
certo sobre tudo de errado que fazem, nós falamos, mas quando encontrar pessoas assim, diga, será que eu posso orar por você? Tem alguma área na sua vida? Se está deprimido, eu posso orar para que Deus opere na sua vida. Posso orar por você? Se estão doentes, estão morrendo, diga, posso orar por você? A forma de alcançá-los não é pregar aqui nesse contexto, mas é demonstrar os prodígios de Jesus. Ore em línguas e diga a eles, o poder de Deus está disponível, a graça de Deus está disponível, o que eu posso fazer por você? Amém? Só de meditar num ai. Deus me falou para não condenar, mas orar. Amém? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha, a forma como Deus olha para o pecado não é a forma que a igreja olha hoje. Jesus está falando aqui que a rejeição da graça é pior do que qualquer tipo de pecado. Estou certo? Será que eu estou certo? Eu já estou terminando. Espero que esteja aprendendo. Vamos voltar a Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo, sabemos o que o entristece. Quando as palavras não impartem a graça, ele se entristece. Certo, vamos terminar. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse é o último verso do capítulo 4. Como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar, aqui está no presente, no futuro ou no passado? No passado. Então Deus em Cristo vos perdoou.